última via da perfeição. Isso. Quarta via, via da perfeição. Quarta. Via da perfeição implica, então, o desenvolvimento é assim. Essa via é totalmente original de São Tomás, no sentido de que não vem em Aristóteles, né? Um desenvolvimento fácil assim. Toda a natureza, tudo que a gente conhece, está organizado, vamos dizer assim, né, em graus de perfeição crescente, portanto, de uma maneira como que fosse num array, uma escala crescente, não é isso? Sim. Pega mineral. Então, algum caso em que não é assim, temperatura, por exemplo. Temperaturas têm claramente um contínuo, um gradativo, não é isso? Beleza. Barbas. Todo o universo quantitativo está organizado em graus de perfeição. Até aqui, beleza? Escalas ou graus de perfeição implicam o quê? Hierarquia. Hierarquia implica... Hierarquia é a mesma coisa que grau ou escala, no caso. Um grau máximo. Há um mais e um menos. Para eu poder dizer que há um mais, isso aponta para quê? Um máximo. Por que o máximo? Porque um grau máximo de cada perfeição. É necessário um modelo para se comparar aos outros. Para que eu diga que A é maior do que B, eu preciso compará-los a C. Você tem certeza? Sim, tenho. Por exemplo, você tem um bom jogador de futebol. Você tem um jogador de futebol modelo, com o qual você compara os outros para dizer que ele é bom. Você não pode partir simplesmente do fato de que o Gustavo fez 2 gols na sua vida, o Bruno 4. Comparando os dois entre si, O Bruno seria melhor. Sim. preciso necessariamente desse modelo teórico? Para poder fazer uma comparação. Isso é muito difundido, mas tem fundamento em Ré? Mas nesse caso, por exemplo, você está tomando o Bruno como modelo, para dizer que o Gustavo ainda não é perfeito. Que o Gustavo é menos perfeito que o Bruno, certo? Você não está dizendo que o Bruno é o máximo de perfeição. Isso. Alguém podia fazer mais gols ainda. Claro, o Hélio, por exemplo, já fez 8 gols na sua vida. O Flávio Amaral só fez 1. Já o Pelé fez mais de 1000. E agora? Tá. Outro exemplo, então. Se uma planta não tem flores, e todas as outras da sua espécie têm flores, ela é imperfeita por comparação às outras que são perfeitas. Certo, mas a perfeição das outras é total, porque umas têm mais, outras têm menos. Umas têm flores quase inconspícuas, como se diz, né? Ou seja, esverdeadas e pequenininhas, quase não se vêem, e outras têm umas coronas desse tamanho. Então. E aí? Mas não altera, Guilherme. Ainda você está comparando. Mas eu estou comparando com o quê? A flor inconspícua com a flor da conspícua.
Olha só. Ou seja, ela só pode ser inconspícua porque é uma cor notável, né? Certo, mas mesmo assim, o auge dessa perfeição O auge dessa perfeição. o modelo que você está postulando. Olha, São Tomás disse que tem um auge de perfeição. Aqui você chega, o auge de perfeição, o que eu estou discutindo primariamente é o seguinte: o auge de perfeição não é necessário para estabelecer a escala comparativa. Você não compara sempre com um modelo perfeito. Você não precisa do modelo perfeito só para comparar, mas a comparação te induz a pensar que é sempre o contrário. Quer dizer, esse modelo teórico com o qual você está comparando as coisas é platônico. Como para Platão, sempre as ideias são mais reais que as coisas. Então, o modelo é o padrão de realidade. Para São Tomás, não. O padrão de realidade são as coisas. Certo? O padrão de realidade, e nas coisas eu observo que é uma gradação. Agora, essa gradação aponta para o quê? O absoluto. Isso. Então, toda gradação tem quantos absolutos? Não. 3? Não é todo belo. Não disse que eu estou comparando escalas de belo e verdadeiro e bom ainda. Calma. Toda escala conta para 2 absolutos. 2? Se a escala é de perfeições, então é uma escala de... O que é a perfeição? Isso. Não. Errado. O que é a perfeição? É o desenvolvimento de uma capacidade. Perfeito! É o ato de uma potência. Toda perfeição é um ato. Né? Portanto, é a realidade de uma capacidade. Ora, se essa realização das capacidades se pode dar gradativamente, eu tenho que ter 2 absolutos. Quais os 2? O zero e o infinito. Perfeito! O zero e o ponto máximo, não infinito. Se fosse infinito, não seria real. Ok? Então, se toda a perfeição é ser relativo, se toda a perfeição é um ato de uma determinada potência, se toda a perfeição tal, então eu tenho que ter o quê? O ponto zero é o não ser absoluto daquela perfeição, o não ser para aquela perfeição. E o ponto máximo é o pleno ser daquela perfeição, exatamente. Né? Temperatura é gradativa, clarissimamente. Tem um zero absoluto? Não? Tem zero Kelvin. Claro que sim, tem zero Kelvin. Imobilidade absoluta das moléculas. Não há nada em zero Kelvin faticamente determinável, mas há um zero Kelvin que é que eu consigo chegar por projeção, né? E uma coisa é que eu não consiga medi-lo ou observá-lo, até porque eu não ser de alguma coisa, eu nunca consigo medir nem observar. Por que que não? Ele não é. Porque ele não é, não sendo, não posso medi-lo. Né? Então, e o máximo? Que é o ponto máximo? Para a temperatura? Por exemplo.
A temperatura máxima, sim, senhor. Mas é mensurável? Assim? Não, porque o termômetro, qualquer unidade de medida que você usaria, ela se vaporizaria muito antes de você atingir o máximo. Mas é um máximo que você pode determinar teoricamente, porque a partir daí você já teria todos os elétrons já foram, os átomos estão sendo destruídos, então, mas há um ponto máximo, sim. Embora você só consiga atingi-lo por cálculo, nunca consiga observá-lo. É a velha história dos portugueses que mandaram um foguete para a Lua, perdão, para o Sol, né? E aí? Resposta? Ora, mas não é possível, esse foguete se vaporizaria quando chegasse perto do Sol, pois não? Então não adianta nada mandar o foguete para o Sol. Ah, mas é que eles foram espertos, eles mandaram de noite. Né? E aí? Agora vamos para o que mais interessa, né? Se as perfeições se organizam em escalas, qual é a maior perfeição de todas? O puro ato, né? O puro ato. De ser. Ser, exatamente. Sem o ser, nenhuma das outras perfeições é real. Portanto, ser é a medida da realidade. Ser é aquilo que é a perfeição mais elementar, portanto, na verdade, mais importante de todas. Né? Sem ato de ser, como já dizia São Tomás, e nós vimos numa das aulas passadas, todo o resto é elucubração teórica. Todo o resto é você ficar sentado no seu quarto e ficar pensando como as coisas seriam legais se não fosse do jeito que elas são. Então, o ser é a maior de todas as perfeições. Se há um mínimo de ser e há um máximo, e o ser está dado em graus. Né? Confere isso ou não? Quem é mais? Uma pedra, o pau-ferro, o magma. É uma dúvida. Mas é o magma. Por que ele é mais? Por que ele é mais? Por que ele é mais? Ele é mais coisas. Por causa do nome. Ele usa, Ele tem mais atos. Ele tem mais atos, Das potências. mais potências, mais atos, só isso? Mas ser. mas parte Certeza, Cada um tem Ser dele é mais rico. Se quiser, uma maneira mais fácil de entender isso quais são como é que o ser se torna acessível a nós? se dá a conhecer, né? Como é que ele se dá a conhecer? Pelos sentidos? Não. Os sentidos você só consegue a camada externa do ser, que são os É a acidentes. essência, né? Quando se dá a conhecer pela inteligência. Ele se dá a conhecer a razão. Como? Razão. Ele se dá a conhecer, o ser se dá a conhecer a razão como? Como essência. Como? Fontes. Como? Tudo está certo, mas ainda não é suficiente. Como verdade. Verdade, exato. O ser se dá a conhecer a vontade como bom, como bem, exatamente. E o ser se dá a conhecer, diria São Tomás, a vontade, mas Santo Agostinho a memória como beleza, né? Então é mais fácil de entender pelos graus dos transcendentais, que por sua vez são as manifestações do ser, a comunicação do ser aos sentidos, né? Aos sentidos não, as três potências humanas. Vamos lá. Uma pedra tem mais verdade ou menos verdade que o mar? Menos. Por que tem menos? Ele
mais simples. Portanto, fala. Ela é tão verdadeira quanto o Magno. Aí é tão verdadeira quanto o Magno? É. Então o que ela te disse? Quando você está deprê, por exemplo, você faz questão de contar os seus problemas para um cristal de quartzo, não é isso? Ele te consola, ele te compreende, não é assim? Mas isso é verdade? Não só. O Magno pode mentir Quanto- pra mim, pra me consolar. Pode. Ele não é moralmente verdadeiro, sempre. Certo? Ele é apenas metafisicamente verdadeiro, por enquanto. E a pedra também não é? A pedra é também, mas o quanto ela tem a te dizer? Lembre-se que as escalas são quantitativas. Então, Quanto a tem a pedra... apresentar a sua razão, é isso? O quanto ela significa. Para a sua razão. Para a sua e a de qualquer pessoa. Uma pedra significa firmeza. Isso é metafórico. Literalmente o quê? Significa um conjunto de minerais. Ela significa, digamos, SiO2. Então, ela significa óxido de silício. O que mais ela significa? O óxido de silício tem um determinado tipo de cristalização. Então, ela significa um determinado formato geométrico. Determinada possibilidade de uso para esculturas. Determinadas possibilidades de uso, determinadas cores, determinadas joias, determinadas tal. Mas, quer dizer, somando toda a mineralogia e toda a petrologia, estudo das rochas que jamais foi feito, quanto dá? 0,3% de todos os livros que a humanidade já escreveu. Uma planta te diz as mesmas coisas que uma pedra? Não, diz mais. Diz as mesmas e outras mais. Né? Ela te diz composição química, te diz processos de cristalização, diz um monte de coisas, formas possíveis, tal, mas... Né? Os animais mais do que as plantas. Os animais mais do que as plantas, o magno mais do que os animais, né? E você mais do que o Magno. depende. Nem sempre. Metafisicamente não. Metafisicamente eu só sou mais do que o magno do ponto de vista do meu acidente de quantidade. Ou seja, eu sou mais gordo que ele. E aí? Excesso de si. Mas Exato. uma pedra bonita, ela é mais verdadeira do que uma pedra feia? Em certo sentido, sim. Ela não é mais bela? Não é outro grau? Não é outra escala? Não é outra escala. A beleza dela é sempre só um pouquinho mais do que o... Né? Um cristal bem formado é um pouquinho mais bonito do que um cristal da mesma coisa mal formado, informe e tal. Né? Mas isso é muito pouco, é o acréscimo. Né? Pela própria natureza, continua sendo pedra. Pela própria natureza. Então, isso dá para ver literalmente até pelo seguinte: você pega a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, pega a classificação dos livros lá, né? A Biblioteca do Congresso pretende ser a mais completa que existe. Então você vê que mineralogia é uma porcentagem ínfima, botânica já é muito mais, zoologia é imensamente mais do que botânica. Todas as coisas relativas à humanidade, soma tudo o que há de anterior e soma e ultrapassa, né? Potencia, e teologia então é legião. Até nesse mero plano assim, mais bobo, você consegue estabelecer isso. Né? Portanto, há uma gradação de verdade nas coisas. Há uma gradação de beleza. Certamente há. Por quê? Cuspir. Quanto mais verdadeiro, mais belo. Quanto mais verdadeiro algo é, mais belo. Porque até é assim que tanto mais gente sente o atrativo de conhecer aquela coisa. Né?
Mas se você mede só por atração, isso varia muito de pessoa por pessoa. Claro, o que não significa que não, eu estou falando na possível atração. Então, se a potencialidade de atração de um copo de plástico, né, é menor do que a do seu nariz, por exemplo, se deve esperar estatisticamente que haja o quê? Menos especialistas em copos de plástico e mais especialistas em narizes. Coisa que muito provavelmente se verifica na realidade. Se obriga todo mundo a gostar de narizes e ou de copos plásticos? Não. A exceção não é importante? A exceção nesse caso não importa? Não é um problema de exceção. Veja, a bondade metafísica, a beleza metafísica e a verdade metafísica ainda não são, não estão, digamos assim, sujeitas, são anteriores, ou são possibilidades de dizer, são possibilidades de empolgar, né, de encontrar ressonância, são possibilidades de ser queridas, não são uma obrigatoriedade de você conhecer, amar ou querer, entendeu? Eles não te obrigam a querer. Eles simplesmente, eu tenho tanto para dizer. Você vai me conhecer se quiser. O seu querer depende de muitas coisas. Quem é que vai para a mineralogia, por exemplo? O cara que já teve algum contato com a mineralogia em algum momento, não é? Durante o colegial, etc. Portanto, tem toda uma vasta formação cultural que influi, agora sim, não sobre a verdade, a bondade e a beleza metafísicas, mas sobre a verdade, bondade e beleza enquanto presentes na sociedade. Deu para entender isso ou não? Eu estou falando grego. Reclame-se. Está com cara de que não entendeu nada, discorda de tudo, mas vai ficar quieto para não tumultuar. Não sei se entendi. A possibilidade do conhecimento eu entendi bem, assim, que uma pedra tem a dizer possivelmente é menos do que um ser humano tem a dizer possivelmente. Você pode conhecer sobre uma pedra menos do que você pode conhecer sobre um ser humano. Perfeitamente. Mas a possibilidade de atração eu não entendi. Por que não? Ora, uma medida muito simples da atração é o interesse que a coisa desperta. Então, quantos caras você conhece que estão interessados no ser humano, pelo menos do ponto de vista de se entenderem a si mesmos, e quantos caras você conhece que estão interessados em cristalografia? Não conheço nenhum. Quer dizer, conheço um em cristalografia e todos os outros. Mas até aí esse um que está interessado em cristalografia, o que tem? Isso é um acidente, assim? É uma questão de formação. Você precisa de toda uma educação para ser capaz de entender a verdade das pedras, das plantas, dos animais, dos homens, etc. e tal. E para ser capaz de apreciar a beleza de todas essas coisas, pega um matemático, ele foi formado para apreciar a beleza da matemática. Entende? Então você também precisa da parte do ser humano em concreto de uma formação para conseguir reconhecer essas coisas. E ele pode gostar mais, se sentir mais atraído pela matemática do que pelo ser humano. Perfeitamente. Mas isso é um problema de que ele não conhece o ser humano. Não é? Quer dizer, isso é um ciclo. Você é atraído, você conhece. Quanto mais você conhece, mais interesse você tem. Né? A verdade, bondade e beleza metafísicas, que dizem a respeito à intensidade de ser, simplesmente estão lá à espera de serem conhecidos. Estão disponíveis para você. Se você quiser, você vai atrás. Se você não quiser, você não tomará conhecimento. E, portanto, não se interessará e, portanto, não quererá. Deu para entender isso?
Isso é o principal problema que dá confusão aqui nessa matéria. Né? Pelo que o pessoal em geral diz, mas eu não tenho interesse em Frankenstein, portanto, né? Todo esse negócio de graus de perfeição me parece uma balela. Eu gosto de margaridas e, portanto, né? Todo o resto para mim é bobagem. Né? Que parece que você está dizendo que você só gosta de margaridas porque você não conhece bem o ser humano. Praticamente é isso. Se você não tiver uma boa formação para conhecer o ser humano, ele te parecerá pouco interessante. Você sofrerá da síndrome do Lord inglês. Quanto mais conheço os seres humanos, mais eu gosto do meu cachorro. Né? E, em geral, sobre o ser humano, há tanta coisa a ser conhecida, né, que o pessoal desiste e se especializa numa coisinha muito específica. Por exemplo, a sociedade, por exemplo, psicologia, por exemplo, medicina, né? Bioquímica, exatamente. Ok? Muito bom. Então, verdade, bondade e beleza são os canais pelos quais o ser se comunica às potências humanas, pelos quais, portanto, reconhecemos o ser. Então, há um grau máximo de verdade, há um grau mínimo de verdade. Sobre o nada, nada se conhece. Há um grau mínimo de gustabilidade. De quê? De gustabilidade, né? De gostar de alguma coisa. Sobre o nada, nada se pode, no nada não há nada de que se possa gostar, certo? E há um grau mínimo de bondade. Tem gente que busca o nada desesperadamente. Busca mesmo? Busca o nirvana, De um único caso. Os budistas, hein, budistas? Buscam o nada realmente? Buscam tudo no nosso caminho, né? No fundo o que eles querem a perfeição, só que a perfeição, portanto, o absoluto. Só que o único absoluto que eles podem conceber é o seguinte: para eles, todo o ser é sofrimento, que de fato é um aspecto real, porque todo ser limitado sofre, faz sofrer, né? Você gosta de uma pessoa, aí o que acontece? Ela não gosta de você. Ela não gosta de você, por exemplo. Ou, mesmo que ela goste, Você tem medo de perder. não gosta do mesmo jeito. E mesmo que ela goste do jeito certo, Você tem medo de perder. ela vai morrer, exatamente. E se não morrer, vai ficar doente. E se não sei o que, vai dar pau, né? É só ver como o cara está tremendo na véspera do casamento. Né? Como certas pessoas que a gente conhece vão ficar em breve. Né? Se você gosta de qualquer coisa, então, claro, o amor, todo o conhecimento, toda a verdade, todo amor à verdade, todo amor à beleza e todo amor à bondade estão sempre no mundo limitado, sob o signo da limitação, ou seja, sujeitos a tomarem na cabeça. Então o budista, de tanto querer a perfeição e o absoluto, ele diz, nem quer o sofrimento associado a isso. E como ele olha só para o aspecto negativo do ser limitado, ele não olha para o absoluto corretamente. Ele olha para o absoluto não como algo positivo, e sim como algo negativo. Deu para entender isso? Então, por isso, a renúncia ao conhecimento, à beleza e ao amor.
Por que eu não posso dizer que isso é gostar do mundo? Porque implica sempre uma deformação da ideia de plenitude, uma deformação do ser. É confundir a limitação do ser com o ser propriamente dito. Aquilo que você ama não é a limitação do ser, é o ser. Você gosta da pessoa X, Y ou Z porque ela não gosta de você, é isso? Eu gosto dela por ela ser quem é, não gosto dela porque... Essa confusão é que está na raiz desse troço. Pensando, processando. E sempre funciona assim, ele sempre agora vai levar 3 meses, mas depois ele vai chegar à conclusão de que é assim mesmo. Fala. E tudo bem, por causa de uma deformação do ser, mas essa deformação leva... De uma deformação subjetiva do modo de encarar o ser. Essa deformação leva a pessoa a buscar o nada, a se sentir atraída pelo nada. Não propriamente ela se sente atraída, não, ela não é capaz de se sentir atraída pelo nada. Ela se sente repelida pelo ser. Ela se sente repelida pela limitação do ser e confunde isso com o ser. Por isso que ele dizia, você precisa de toda uma educação para ser capaz de reconhecer a verdade, reconhecer a beleza, reconhecer a bondade. Tudo bem? Mas então, idealmente, as pessoas não deveriam então estudar botânica? O cara que estuda botânica, vai então, mas no departamento de botânica da USP, pô. Mas idealmente falando... Essa é uma coisa que eu estou pensando. Porque parece que por trás disso tudo ainda se utiliza a debilidade para tirar alguma coisa de bom disso, né? Porque aí a gente consegue... Quem usa Não sei, mas parece que, por exemplo, se fosse o ideal, todo mundo tendo uma boa educação, todo mundo só estudaria o humano, ou teologia. Não. Não? Todo mundo se está me sentir ofendendo. atraído pelo grau máximo. Você está me ofendendo, mentira. Mas parece mesmo que se o que leva alguém a gostar de botânica é uma formação que ele não conhece Limitada. bem. A questão não é... O seguinte, ele falou que leva uma pessoa a gostar mais de... Nossa, interessante. É tanto que quando vocês fizeram a objeção, eu pensei, bom, mas a vantagem é que eu posso estudar bioquímica e não me desinteressar pelo nome. Essa Claro, é a vantagem. Sim. Porque não tem, né? Mas você tem mais interesse por bioquímica do que pelo homem, senão você teria ido Mas estudar isso é o homem. Não. A bioquímica está no Posso nome. estudar Por que bioquímica você para estuda ajudar o homem. bioquímica? Claro que não. Por que você estuda bioquímica, então? Porque a linguagem é de Deus, uma das linguagens de Deus. Então, mas é uma linguagem inferior, em tese, né? Claro. Então, mas por que Idealmente, é inferior? você deveria ter, isso sim, uma proporcionalidade na educação, uma proporcionalidade no conhecimento, uma proporcionalidade na estética, uma proporcionalidade na moral. Certo? Idealmente. Mas aí já é outro problema. Como o ser humano está deformado, né? Então ele raramente consegue essa idealidade, só os santos conseguem. Aliás, E ainda mais ou menos. tem um Né? caso ilustrativo aqui. O Papa Bento estava falando que tinha um momento na Idade Média que os monges lá do convento de São Boaventura estavam fazendo muita ciência, fazendo medições meteorológicas super precisas, né? E foram mostrar para ele, todos entusiasmados. Ele falou, olha, mostrar para São Boaventura, ele falou, dane-se essa meteorologia, vocês não tem vida interior nenhuma. Vocês não estão rezando. Isso é uma deformaçãozinha franciscana, que é a deformação do desprezo pelo conhecimento. Por outro lado, se você for ver historicamente, sempre foram os monges de diversas correntes ou tal que fizeram ciência, fizeram as bases de todas as ciências, lançaram tal, não é nem um pouco incompatível. O que eles disseram, mas não é incompatível. Não, mas, sei lá, o seu objetivo pelo menos deveria ser entender essas coisas para te ajudar a entender coisas superiores. para dar glória a Deus.
Só que, como sempre, há as deformações culturais, sociais, etc. Pecado socialmente acumulado, todas essas coisas. Mesmo nas coisas, nas ciências que deveriam ser as mais sensatas e melhores, que são as humanas, a quantidade de ideologias que deformam e reduzem é monstruosa. Mas isso é o esperado se você lida com uma criatura deformada como é o ser humano. Não altera a realidade das coisas e sim apenas mostra a deformidade nossa na relação com o ser e com a verdade das coisas. Entende? Mas ainda não. Se todo mundo tivesse esse equilíbrio, por que alguém escolheria estudar o menos importante em vez do mais importante? O que tem menos verdade em vez do que tem mais verdade? O que é menos belo em vez do que é mais belo? Olha, as pessoas, além de deformadas, são limitadas, certo? Então, não adianta você querer estudar todos os assuntos, porque se você quiser estudar todos os assuntos, o que acontecerá? Não vai estudar Você não vai nenhum. conseguir. Você não vai conseguir. Então, aplica-se o princípio, vamos estudar bem as minhocas, que essas são mais simples e dá para conhecer razoavelmente, né? E depois vamos subir daí para o ser humano. Não significa que as minhocas são mais importantes que o ser humano. Só um minhocólogo especialmente obcecado com minhocas é que acharia o contrário, certo? Né? Ou um dos veganos atuais. Oligoquetologista. Ou um dos veganos atuais. Como é que é? Ou um dos veganos atuais vão achar que as minhocas são inocentes e continuam seres humanos. Somos culpados, etc. Tal, parará, né? Mas mesmo culpados somos muito legais. Né? Isso é... Então, ok. Então, se você tem por essas três vias, você tem acesso ao ser, você tem, né, o nada como ponto negativo de todas elas. Via da verdade, via da beleza, gradação da beleza, via da bondade. Todas elas apontam para o quê? Um absoluto positivo. Para um absoluto de verdade, um absoluto de beleza e um absoluto de... Mas que não é necessário, é isso? Que não é nem real, né? Então, é real ou não é real? Não é necessário, é isso que você estava falando. Como via demonstrativa, né, como via de acesso a Deus, sem as outras quatro, essa via não é conclusiva. Por isso que eu não gosto muito dela. Tá? Sem as outras quatro. Com as outras quatro, né, ato puro, perfeição de todas as perfeições, etc. e tal, ser ato puro de ser, sim. Sim, né? De fato, em conjunto com as outras vias, as escalas de perfeição apontam para Deus. Quer dizer, sem as outras quatro, isso aí é Santo Anselmo puro, né? Não é conclusivo ainda. Não é conclusivo. Embora não seja totalmente Santo Anselmo, porque Qual a diferença? a diferença é a seguinte, né? Se você usar o argumento do Magno, aí é Santo Anselmo. Que não necessariamente existe o ser. Né? Eu só posso saber que algo é mais ou menos se eu tiver o perfeito, né? Se tiver o perfeito já previamente na minha mente. Não tem previamente coisíssima nenhuma. Isso não é necessário. O fato de eu perceber que este tem mais do que este tem mais do que este, por sua vez tem menos do que este, e tem menos do que este, tem menos que este, etc. Simplesmente isso me constitui uma flecha que aponta numa direção. Então aí sim eu digo, não, deve ter um máximo. Mas não é necessário, é uma indução de... Então, isso é inconclusivo só, pelo menos para o meu gosto. Não só essa necessariamente. via é um pouco insuficiente para Se você ser sabe pelas outras vezes que existe um ato puro de ser, perfeitamente. esse ato puro de ser é o máximo.
É o máximo de todas as perfeições, exatamente. Não foi à toa também que ele colocou depois das outras vidas, né? Como é que é? Não foi à toa que ele colocou depois das outras vidas. Você falou da vida da perfeição depois de ter falado da vida, não à toa. Claro, ele põe como quarta. Né? Qual que vem depois? A da inteligência ordenadora. Vamos ver, tá aqui. Como é que é? Já foi aqui. A quinta nós já. Ah, se reduzir contingente precisa necessário. Não, a terceira. Essa é a terceira. A quinta da ordem. Essa é a terceira, que é a central de todas, na verdade. Inteligência A mais ordenadora. importante de todas, porque é a única que realmente Esse está no meio. centra o ato de ser. Esse está no meio. Então ela dá um encaixe para as outras duas e depois sustenta as duas seguintes, que são a inteligência ordenadora e essa aí, e os graus de perfeição. Por isso que eu sempre punha essa como quinta, só depois é que eu fui verificar que era a quarta, na verdade, e não a quinta. Muito bem. Ok. Agora, moral de São Tomás. Uau! A ética de São Tomás. Isso é muito bom, cara. Agora o bicho pega. Agora o bicho pega. Agora a heresia começou, né? Que senão tem que ver óculos pra ele. Juro que São Tomás. Vai mostrar comparativo? Não sei, se quiser eu posso mostrar comparativo, mas... Eles escolhem. Comparativo, comparação é Comparativo. Eu não sei de nada. Nossa, demais. Né? Tá, então... Agora vocês vão ver o lado ético. Como é que é? O Neymar não vai concordar com o óculos e tudo e vai dizer que você tem mais errado. Simpatia melhor. Essa parte é melhor. São Tomás e o Guilherme de Ockham, que vem, na verdade, vai ficar um pouquinho fora de ordem, mas a gente corrige depois. Você só faz São Tomás? Não tem problema nenhum. É que a comparação é ilustrativa. Ilustrativa, Interessante. Muito bom. Para São Tomás, como é que Deus cria? com sabedoria. Logos. Ele pensa. Deus cria o ser e coloca dentro do ser uma mensagem ética. Calma aí. Essa é uma formulação altamente metafórica, muito pouco metafísica, muito bonitinha, mas... É verbo no cara, um fato não. Então, Deus cria através do verbo e... Do nada. Deus cria do nada através do verbo e... Livremente. Do amor. Por amor. E por amor. Por amor. Portanto, através do Espírito Santo. Então, na criação, conjugam-se a sabedoria divina, o verbo e o amor, Espírito Santo. Só a sabedoria determina a criação? Não. Não, porque a sabedoria apresenta o quê? As possibilidades de ser. Mas as possibilidades de ser são isso, apenas possibilidades. No verbo estão contidos o Magno, o Hélio, né? O Gustavo, o Bruno, o Flávio, a mesa, etc. Aí, o que determina se essas possibilidades serão reais ou não? A vontade de Deus. A vontade de Deus. Isso, quer dizer, Deus precisa fazer uma escolha. Deus precisa dizer este sim e o outro não. Né? Porque além dos presentes estão contidos quem também?
todas as outras pessoas e os infinitos zilhões de possibilidades de pessoas que não foram criadas. Pessoas, árvores. Sim. Além de todas as árvores reais e todos os infinitos zilhões de árvores que nunca existiram nem existirão. Né? E todos os dinossauros reais e todos os que nunca existiram nem existirão. Etc, 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 etc. Né? Porque a possibilidade de combinações lógicas nesse grau de complexidade bota zilhão aí. Né? Infinita? Tem que ser. Infinita literalmente não é. Infinita como possibilidades criativas de Deus. Enfim, a totalidade das opções em Deus é infinita. Né? Mas o número de possibilidades para o ser humano é finita, embora algo de assim absolutamente astronômico. De 10 a 789 bilhões, por aí assim, né? Tudo bem assim? Tudo. Tá. Então, quer queira, quer não, sempre o real é uma pequena fração do possível. Certo. E o que determina a passagem de um para o outro é o amor. Vontade e amor aí são a mesma coisa? Vontade e amor aí são a mesma coisa. Vontade é o ato, perdão, o amor é o ato da vontade. Tá? Ok, então Deus tem que dizer: Magno, gostei, né? Quero que seja. Gustavo, tá bom, tá, passa, né? E assim por diante. Então, ou seja, quer dizer, sempre o fato de algo existir é um ato de amor. Ok? Ok. Isso não limita as possibilidades de Deus? O que mais possibilidades foi a sabedoria. A sabedoria estabelece regras para o possível e o impossível também. Claro. Se Deus gostasse da ideia de criar uma montanha tão grande que ele não pudesse erguer, A limitação mas a limitação é algo próprio da sabedoria. Eu também pensei. e aí? Você E aí não é uma limitação para Deus ter limitações. Será assim? Não é a melhor expressão possível. Mas É porque como ele se autolimita, sei lá, não é uma não limitação. quero entrar Não é... nos três, não quero entrar nos princípios. Mas precisa entrar no caso. Precisa entrar. Não contrariar os primeiros princípios não é uma limitação para Deus, né? Porque Ele mesmo criou os primeiros princípios. Mas ele criou ou ele está sujeito a eles? Ele está sujeito. Não. Hã? Ele criou os mesmos princípios. Ou ele Os criou. dois, né? É próprio da arquitetura da criação, está subordinado aos primeiros princípios. Mas Então, como é que existiria é? algo antes de Deus. Aí Aí existiria algo antes de Deus. Então, quer dizer, mais ou menos o seguinte, né? A discussão Deus criou o manual das regras do universo, o manual do futebol, o manual do vôlei, o manual do jogo que vocês queiram, o manual do jogo da criação, e agora ele se limita a funcionar dentro dele, ou há limitações que Deus são intrínsecas ao próprio Deus? Se tiver limitações intrínsecas, ele não é ato puro de ser. Não, sim, mas ele pode ser ato puro de ser, e no entanto, É justamente por causa dessas limitações que ele limitado. Aí ele tem possibilidades que não são atos. Se ele tem limitações. então a questão a regra do jogo é intrínseca a Deus ou a regra do jogo é só o manual que ele escreveu, e como ele já escreveu o manual, então agora ele se submete Então, ao manual porque ele é legal, assim, não quer ficar... talvez intrínseca a Deus. se for intrínseca, não é uma possibilidade que não é ato. Então, as impossibilidades metafísicas são intrínsecas a Deus.
Como é que é? As impossibilidades metafísicas são intrínsecas a Deus. Deus não pode criar uma montanha que ele não possa erguer. Por quê? Deus não pode criar um círculo quadrado. Tá, mas isso... Porque isso não existe. Você pode fazer afirmar uma- isso e ao mesmo tempo Mas- afirmar que ele criou as regras do jogo. Ninguém nega isso, não estou... Né? Então, as impossibilidades metafísicas são as que decorrem da própria natureza das coisas. Deus pode criar o que é. Deus não pode criar aquilo que não é. Ué, mas nada Um era círculo quadrado não pode ser, certo? Sim, exatamente. Então, mas ele não cria o nada, algo que não exista. Ele O cria que é do quadrado? nada. Então, Não é aquela forma de O que é quadrado? 4 lados e 4 quatro lados. O que é um círculo? Uma circunferência. O que é um círculo pode ser um quadrado? Não. O que é um quadrado pode ser um círculo? Não, mas se Deus quisesse, ele não podia fazer algo. Ah, tá vendo? Estamos descobrindo vários nominalistas aqui. Exato. O Começou, E aí? quadrado não ser círculo é o princípio de identidade, né? Claro, quer Então, dizer, Deus não contraria esse princípio, não é uma limitação. mas é que ele se autolimita ou é Não, é intrínseco a ele. intrínseco a ele? O princípio da identidade é um princípio da própria necessidade, é necessário para que qualquer coisa seja. Porque se, O que viola o princípio da identidade não é. porque se violasse o princípio da identidade era falso, e Deus é a verdade. Não precisa nem por essa, nem pela rama, é que o é ou não é. Mas, por O exemplo, círculo quadrado Deus não é, Não é, Deus é. intrinsecamente, pela definição dos termos. Mas porque são duas naturezas diferentes, Isso. o quadrado e o círculo. Mas Deus e o homem também eram, e se encarnou. Não era? Lembra da união hipostática? Teve que fazer malabarismo para conseguir unir as duas, não foi assim. Então, né? mas ele também Mas poderia, não é uma no impossibilidade metafísica. Mas no quadrado e o círculo é? Quadrado, o círculo quadrado é. Possibilidade lógica e não só, mas metafísica. Isso. Por isso que se faz a distinção entre impossibilidade moral, no atomismo, e impossibilidade metafísica. A impossibilidade moral é aquela que depende do manual de instruções. Já fazemos um exemplo disso, certo? E a impossibilidade metafísica é aquela que depende. E por que ele não poderia criar uma montanha que ele não pudesse seguir? A impossibilidade moral pode ser violada, a impossibilidade metafísica não. Por que ele não poderia erguer uma montanha? Por que não poderia fazer uma montanha que ele não pudesse erguer? Ele não pode criar algo tão grande quanto ele ou maior do que ele. Porque ele é o maior que há. A mesma. Que a Se grandeza da ele é montanha é só um reflexo onipotente, ele não pode da contradizer-se. grandeza máxima. Você cai no chamado paradoxo do barbeiro. Isso aí é simplesmente uma versão do paradoxo de Russell, o paradoxo do barbeiro. Que é apenas lógico, né? Que é apenas lógico. Não é metafísica. Quer dizer, se Deus pode criar essa montanha, então ele é onipotente, certo? Porque ele é onipotente, ele pode criar o que ele quiser, não é assim? Esse é o raciocínio que você está fazendo, certo? Inverte. Mas se essa montanha ele não pode erguer, então ele não é onipotente, certo? Então o que você está dizendo é Deus é onipotente e não onipotente ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Essa dialética. Se ele é Você está onipotente, falando besteira, portanto, meu filho. se ele é onipotente, ele não pode escolher não ser mais onipotente, se ele quiser? Aqui a onipotência. Aí é. A onipotência Né? Ele é de fato absoluta, pode né? e Não é, escolheu. Só que isso só pode se dar não em si, em absoluto, mas pode se dar num caso concreto. Em Cristo, Deus não é onipotente enquanto unido ao homem. Então, Jesus está falando de Deus porque ele não metafísico. podia fazer a mesma Deus. coisa Não é se ele 100% quisesse que uma Deus. montanha deixar de ser onipotente, criando uma montanha que ele não pode carregar. Ele não criou a liberdade. Então você diz que ele é e não é ao mesmo tempo. Então, agora é uma criatura. E agora? Se ele quiser não ser, ele pode não ser. Aí é? Vai ser.
Mas então, ele não criou a é. liberdade? Né? Ele não criou a liberdade? Esse é o caso que normalmente se cita nos livros espirituais, metaforicamente, como o indício da montanha que Deus não pode erguer. Obviamente, ele pode erguê-la, tanto assim que, pela providência, ele conduz a liberdade à sua perfeição. Isso é a regra do jogo. A liberdade está num nível inferior que é a regra do jogo. Deus não quer forçar você a fazer a vontade dele, por isso ele deixa você nas mãos do seu livre-arbítrio. Tá, então, impossibilidade lógica ou impossibilidade metafísica é uma violação do princípio da não contradição ou do princípio da identidade. Né? Se isso acontecesse, já não faria mais sentido não só falar na sabedoria de Deus, nem na onipotência de Deus, nem em nenhuma característica divina. Deus se desfaria no sopão panteísta. Aí tem aula sobre o panteísmo e tal, né? Mas Deus simplesmente não seria Deus se ele fosse apanhado nesse tipo de contradição, pela própria definição dos termos. É tão simples que é difícil de entender. Mas é pela simplicidade, não pela complexidade do termo. Igual ao Evangelho. Hã? Igual ao Evangelho. Igual ao Evangelho. Como é que é? Igual ao Evangelho. Exatamente. Né? Impossibilidade moral. Pégaso. Pégaso? Se imagina um cavalo ao lado, certo? Dá pra ver nesse desenho aí? Olha, cara. Melhor do que eu, só Que isso? se pensa pega os Zeus, acho que Deus não podia criar uma coisa tão imperfeita assim. Podia ter chifre. Você já viu uma guitarrinha? Isso é uma impossibilidade metafísica. Não. Não é. Daria pra fazer. Daria? Não, desse jeito não. Por que não? É que eu já sei, não vou estragar se eu falar. Olha, para bater essas asas precisaria de muito mais músculo Seria de uma puta musculatura, certo? peitoral, né? Exatamente. Teria que ser mais ou menos como um frango. Se ele fosse sabe? mais Teria leve, que ter um peito assim, mais ou menos, certo? se ele fosse mais leve, né? Se ele fosse um tizinho, né? Se ele fosse muito mais leve, sim, daí eu, né? Só que eu quero ver você montar num tizil. Não, não. O que mais? Então precisa de uma puta musculatura para bater as asas. Até um tizil, proporcionalmente, tem uma musculatura peitoral enorme. Essa cauda também não ia ajudar muito. Né? Essa causa atrapalha, não só serve para espantar a mosca. Apenas, eu não sei o nome técnico. Isso, então eu precisaria Deveria ser rabos. Por isso que usava as caras dos animais. O que mais? São igual do avião mesmo. O que mais é. Dá pra... O negócio aí não decola, não. Por enquanto ainda não decola. Depois desses pés aí também, para aterrissar, seria tremendo. Seria terrível. Então é melhor o quê? Patas menores, né? Mais leves. Não, na verdade mais amplas, Mais com amplas, mais a molejo. base, né? Mais molejo, né? Não interessa. Se contar que tá. Tem de preferência dedões, assim. Virar um pato. Exato. Já tá mais Tá vendo? preocupado. Pato agora. Ou seja, Evoluindo. isso aí é uma impossibilidade moral. Por que é uma impossibilidade moral? Porque dentro das leis deste universo, né, Pégaso não voa. Sim. Então, dentro do manual
do jogo, Pegasus não voa. Deixa de ser um cavalo alado, passa a ser qualquer outra coisa alada. Isso, Mas não é um cavalo. esse tipo de dentição, que é uma dentição adaptada para comer capim, né? Interessa? Não, porque se você tem que gastar, bater asa é um dispêndio de energia monstruoso, então você tem que ter alimentos de alto índice energético. Você não pode ficar comendo capim que a quantidade de energia que aquilo te dá é muito baixa, proporcionada ao volume. Isso, por sua vez, determina um sistema digestivo pesadão, enorme, proporcionalmente, etc, etc. Então você tem que partir para alimentos mais energéticos, do tipo animais ou Semente. frutos ou sementes, né? Então esse tipo de boca não serve para isso. Você precisa de uma boca um pouco mais, né, adaptada. Vai fazer um passarinho. Caramba, então os passos eram do Pegasus, cara. Ou o contrário, né? Mas orelha. Bom, Orelha só atrapalha, porque é anti-aerodinâmica. Você não precisa dela como sistema de navegação, como fazem os morcegos, né? Então ela está sobrando, portanto, fora. Né? Crina. Deixar, mas enfim. Né? Por outro lado, pelo é uma má fonte para construir penas. Isso é um material mais leve que já se encontrou para fazer asas. Então é melhor substituir tudo por penas mesmo, cada uma vez. O material de base já está dado. Mas, de onde vieram essas asas? Essas asas têm que ter uma estrutura óssea, certo? Então não dá para ter os pés. Portanto, quer dizer, está sobrando isso aqui também. Pronto, aqui nós temos um frango. Ou qualquer ave que vocês queiram. um dinossauro. Sabe que as aves hoje em dia são consideradas dinossauros, né? Elas foram reclassificadas e já não são das aves. Isso é uma, então, Pegasus é uma impossibilidade moral. Por quê? Porque dentro das leis deste universo... Peraí, calma aí. Então, mas é uma impossibilidade metafísica? Não. Moral. Moral é uma impossibilidade lógica de ordem inferior à metafísica. A metafísica é impossibilidade total, absoluta, permanente, né? Ao passo que a impossibilidade dentro das regras que governam o universo, poderia-se imaginar outras regras, não temos nenhuma evidência de que existam, mas poderíamos imaginar outras. Então, Deus poderia ter criado outras regras em que em outro universo talvez fosse possível um cavalo alado, mas do jeito que é este universo não está com cara de que seja possível, sabe? E aí chama moral. Essa lei. Essa impossibilidade de ordem inferior se chama moral. Não é moral no sentido ético, é moral no sentido de Físico. tal como aparece para a nossa inteligência, né? Ok? Agora acontece que essa é a tendência dominante da ética tomista, que se difunde num primeiro momento, especialmente entre quem? Entre os dominicanos. Não por acaso São Tomás é dominicano, não por acaso os dominicanos têm toda uma simpatia especial por São Tomás. Agora você tem uma segunda linha teológica dentro da Idade Média, que é a linha franciscana, que vai a partir de que princípio? Voluntarismo? Você não quer beber? Ela vai seguir exatamente a linha do Flávio Amaral, né? Ou seja, por que Deus não pode fazer uma montanha lá que ele não pode erguer? Pô, né? Sacanagem, eu não aceito que Deus seja limitado pelos primeiros princípios, né? Deus criou os primeiros princípios, como diz o Mal. Sim. O que não quer dizer que ele não tem esses primeiros princípios dentro de si.
ok? Mas não são criados nesse sentido. Eles são são proporcionais ao ser. Eles, na verdade, são uma expressão do ser. A primeira expressão qualitativa do ser. Não, então, o que você está dizendo é que, no final das contas, é que Deus é limitado. Você está limitando Deus. É limitado? Não. Simplesmente é você que está atribuindo à palavra limitado um valor que ela não tem. Tá. Exatamente. Por quê? Isso eu não entendi. Você insiste, quer dizer, você quer um Deus que não esteja limitado por nada, nem pela sua sabedoria. Portanto, que... Um Deus é muito que é limitado pela burrice dele. Não, também não, né? Portanto, um Deus que não tenha nada de lógica, como é a tendência dos franciscanos, tudo por amor. Né? O próprio São Francisco, no início, tinha um certo horror no início não, a vida inteira teve bastante horror ao conhecimento intelectual, vamos dizer assim, né? Sempre proibiu os primeiros franciscanos de serem intelectuais. Houve uma cisão na ordem logo após a sua morte, e aí você tem uma divisão entre os que vão fazer universidade propriamente dita e os que são os fraticelli, os irmãozinhos menores, que sempre foram anti-intelectuais. Como é que sai um São Boaventura? São Boaventura é um cara desses do puro amor. Ah, sim. Ele é doutor da igreja. É doutor da igreja, mas ele é da linha reformada dos franciscanos, pós-São Francisco. Por isso que ele chama doutor Melífluo, Mel. Exatamente, tão bonitinho, tão não sei o quê, mas quer dizer, com menos estruturação teórica e intelectual do que São Tomás, né? Então, a linha franciscana, na verdade, vai começar com São Boaventura, vai passar uns esgotos e vai chegar à formulação mais ultra dessa moral, com o Guilherme de Ockham, Deus que Deus cria só por amor. Vocês vão entender melhor isso depois da próxima, que é o nominalismo dos escotos, sobretudo, né? Mas então, puro amor implica o quê? Pura vontade. Pura vontade. Portanto, Deus cria cada coisa por ela mesma, não grandes categorias. Deus não usa lógica para criar. Deus não cria as grandes categorias. Ser humano submetido às leis de ser humano, né? Cachorros submetidos às leis de ser cachorro, lobos submetidos às leis comuns da lobicidade, gatos submetidos às leis comuns da gaticidade, mesas submetidas às leis comuns da mesidade e assim por diante. Fala. E isso daí impossibilita, essa segunda concepção do Boaventura, etc., impossibilita completamente qualquer lei natural. Impossibilita totalmente qualquer lei natural que não seja regra do jogo. A lei natural, portanto, não é intrínseca à natureza das criaturas, mas é uma regra externa. O futebol poderia funcionar com outra regra? Poderia. Pode mudar a regra. Poderia, né? Então eu preciso, para regular o comportamento, eu preciso de uma regra de ordem inferior. Né? Em São Tomás há os dois, a impossibilidade da natureza e a impossibilidade convencional. Em Guilherme de Ockham já há só a convencional, não há impossibilidade de natureza, porque no fundo não há natureza. Qual o problema disso? Né? Já chegaremos lá. Calma. E se existe, você está ferrado. Por quê? Ora, Porque aí as coisas... entendeu? O que o cara está dizendo é que você pode fazer as coisas boas ou ruins dependendo das regras que você faz. As coisas são boas e ruins em si mesmas. Mas Deus pode não ficar mudando as regras simplesmente porque ele não quer, porque ele é bom. então, com descendência,
Né? Ele não quer que você se ferre. Claro, esse cara legalzinho aqui, eu não vou querer, né? Não vou aplicar o lema que está na camiseta dele, O né? inferno está vazio. Não vou ficar assim só esmagando os caras. Tal, Não são né? as pessoas. Fazer uma regrinha aqui e deixar basicamente para que o pessoal se divirta, Mas ele poderia ela mudar. não é intrínseca às coisas, ela não é uma expressão lógica da natureza das coisas, né? Então, o amor só cria indivíduos. Ao passo que aqui, pela sabedoria, se criam naturezas e, pelo amor, dentro das naturezas, indivíduos. Segundo passo. Né? Os indivíduos eles podem estar em conformidade com essa natureza ou não. Não, ali não, né? Ali não, né? Eles têm que estar em conformidade com a natureza, pela sabedoria. Para a imensa maioria dos seres, isso vale. Quer dizer, as baratas estão em conformidade com a sua natureza e não tem nenhuma reclamação a esse respeito, né? Nunca se ouviu falar de uma barata insatisfeita com a sua condição, né? Em crise de identidade e tal, né? Mas é bem difícil. E se a pessoa reencarna numa barata e não gosta? Baratas imorais. Né? Mesmo que um urso coma alguém, você não acha que o urso é imoral. Ele tinha a opção de dizer não, isso tudo bem. Exato. Você poderia ter olhado para você e dito, não, por fortificação não vou comer. Né? Você não espera isso, né? De trabalho no almoço para a família. Exato. Vocês conhecem a história do leão católico? Não? O caçador só tinha uma bala, né, na savana e tal, aí de repente aparece um leão. Aí ele mata esse leão, senão o leão me comeu. O leão se aproximando, urrando já e tal. Aí ele aponta, atira e erra. Bom, aí ele se abaixa assim, abaixa o fim. E ouve os urros se aproximando até chegarem bem pertinho dele, né? E daí silêncio. E ele não é mordido, não é atacado, nada. Ele fica, nossa, a esperança nasce dentro dele, né? Aí ele dá uma olhadinha e ele vê que o leão está ajoelhado assim, com as patas postas, né? Ele diz, estou salvo, é um leão católico e tal. Aí ele ouve uma voz cavernosa dizendo, abençoai-nos, Senhor, a nós e a esses alimentos que nós Bom, Gustavo adora piada. Bom, você não espera isso do leão, certo? Não espera nem que ele siga a sua natureza não comendo você. Né? Então, ok. O que determina, portanto, se algo é bom ou mal em São Tomás? O que determina o bem? Tem que estar em conformidade com a finalidade da coisa, né? Qual finalidade de que coisa? Da felicidade do homem. A natureza. Isso, que determina o que é bom para cada coisa é a sua natureza, né? Então, o bem para cada ser é determinado pela natureza desse ser. Tomar ácido é bom para nós? Não. A nossa natureza. Para nenhum ser orgânico, tomar ácido é bom, né? Para poucos seres inorgânicos. Só poucas coisas que são nocivas para o vidro, por exemplo. Ácido sulfúrico, ácido clorídrico, só ácido fluorídrico, aí ele dissolve. Poucas coisas são nocivas, algumas coisas são nocivas a determinadas naturezas e não a outras, certo? Então, a bondade, o bem para um cachorro depende do quê? Da natureza dele. Do fato de ele ser cachorro, né?
Para um cachorro reproduzir-se em via pública tem maiores problemas, né? Ao passo que para nós viola o quê? Pudor. Né? O que determina, portanto, a moral, isto é, o caminho, a ética, o caminho para o bem para nós é a nossa natureza. Se essa natureza é comum para todos os homens, então o campo do ético é determinado por aquilo que é comum a todos os homens. Isso se chama termo Se interno. você deixa o cabelo comprido ou não, se você usa um piercing ou não, se você usa tatuagens ou não, se você gosta de metálica ou não, né, não recai sobre o campo da moralidade. A não ser que haja uma intenção explícita de violar a natureza com isso. Né? Se você usa cabelo comprido para chocar, aí você está querendo ofender outras pessoas, e isso viola a natureza. Né? Se você usa piercing para chocar, tudo bem, mas se é uma moda, entende? Então, dá como tanto deu. Então é importante circunscrever claramente o campo da moral. O campo da moral ou da ética está circunscrito àquilo que causa dano à natureza humana. Faz com que o ser humano se desnature, deixe de ser o que ele é. Um amigo meu está lendo uma biografia do Stalin, escrita por um general do antigo exército soviético, né? E esse homem que nunca teve a menor educação em termos de ética, nunca teve qualquer formação filosófica, a não ser marxista, né? Dentro da sua mera, assim, da mera experiência de vida e tal, né? Ele diz que erramos ao violar as regras básicas que fazem com que o homem seja homem. Quer dizer, quem se desumaniza não é a vítima do mal, mas o cara que perpetra o mal. O captor, agora do campo de concentração, Stalin que manda matar as pessoas, etc. Né? Então, porque o mal viola a própria natureza humana, não torna o homem não humano. Isso tem milhares de expressões em todos os campos possíveis, né? Para o Tupi-Guarani, o Orana significa que é falso, né? Jaguar ET é a verdadeira onça, e o jaguarana, a jaguarana é a onça falsa, a onça vagabunda, né? O que é muquirana? Muquirana vem de outra foto, não vem do Tupi-Guarani. E em Guarani, um homem que faz o mal, né, é um homem rana, é um falso, uma deformação, violou a sua natureza. Então isso é o que isso significa. Então, bem é aquilo que todas as criaturas procuram por natureza. Em todos os atos humanos, o ser humano procura o bem. Isto é fato ou não? Sim. 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 Bom drogado. Todos os atos humanos tendem ao bem, mas é que existe o bem aparente e o bem verdadeiro. E a gente pode se confundir. Confunde-se com uma razoável facilidade. Sim, muito facilmente. Né? Agora, então, a regra da natureza é a própria sabedoria divina, né? Portanto, e ela é quem determina o bem. Aqui não há natureza. A lei. Portanto, o que determina o que é bom para você? A lei Preto no branco, né? convencional. Isso. Então, você precisa necessariamente do quê? Regras. Saber a vontade de Deus. Você tem que ter, é a lei que determina o bem. A lei é sempre algo Negativo. Não fazer
Não necessariamente, a lei não é necessariamente negativa, também existem prescrições positivas, né? Mas A lei é mutável. também não necessariamente. Né? Quer dizer, a lei é feita por Deus, evidentemente que ela é mutável de acordo com o quê? O total arbítrio divino, o livre arbítrio divino. Né? Mas Deus não a muda, então nesse sentido pode ser eterna. Não é? Ele poderia mudá-la a qualquer momento. Se ele quisesse hoje dizer que é bom matar o Flávio Amaral, né? Então a partir desse momento, se ele mudasse a lei, passaria a ser bom matar o Flávio Amaral, certo? Ao passo que se existe uma natureza humana e a natureza humana manda não matar o Flávio Amaral e qualquer outra pessoa inocente, né, que não tenha dado motivos suficientes para ser morta, por exemplo, tentar atacar-nos com uma metralhadora. Então, enquanto valer a lei, ela é imutável, enquanto valer. Mas Deus poderia a qualquer momento mudar a regra do jogo. Portanto, o Ockham usa expressamente o exemplo de que se Deus mandasse odiá-lo seria algo bom. Ok. Só que a lei é sempre o quê? Limitada. Não. É sempre imposta. Ela é sempre imposta, ela vem de fora da sua natureza. Para a Ockham, né? Para a Ockham. Portanto, ela não é necessária pela natureza. Né? Em São Tomás, por exemplo, não matar é algo que decorre naturalmente da sua natureza. E se você viola, então existem bons motivos para você não matar uma pessoa. É racional, é razoável você não matar as pessoas. Né? O que seria, por exemplo, deste grupo se todo mundo aqui a qualquer momento de repente pudesse sacar uma faca e matar o vizinho? Quem estaria aqui? Haveria alguém aqui? Seria possível você ter qualquer tipo de convivência humana? Não. Seria estado de natureza robesiana. Seria um estado de natureza do tipo robesiano, que é também uma construção racional totalmente fictícia. Sim, sim. Né? Então, portanto, é próprio da natureza humana não matar. Né? Sob pena de você se tornar um indivíduo totalmente solitário, agreste e selvagem e, portanto, incapaz de ler, incapaz de escrever, incapaz de contar com a ajuda dos outros para achar comida, incapaz de tudo. Além do mais, o que aconteceria? Talvez eu quisesse cometer suicídio depois disso. Um Por quê? muito grande. Por que você estaria violando uma coisa? A si próprio. Como é que você se violaria a si próprio? Não só pelas coisas externas, isto é, pela impossibilidade de vida social. Você também se violaria interiormente. Como? Você tem uma lei dentro de si que diz que você deve fazer o bem. Uma lei ou é uma natureza? Portanto, algo que decorre da natureza. Exatamente. Sim. Eu quero estar com as outras pessoas. Fundamentalmente, eu quero estar com as outras pessoas, eu quero amar as outras pessoas e eu quero o bem das outras pessoas. Né? Isso são três impulsos fortíssimos, intrínsecos a mim, são constitutivos de mim. Eu sou assim, compas. E se eu vou contra um deles, eu estou me detonando interiormente, a ponto de eventualmente causar doenças psíquicas graves. Depressão, né? Todos os problemas de consciência descritos em toda a literatura tal são isso, são os conflitos internos do cara que violou algo da sua própria natureza. Mas isso tem muita variação, né? Se eu pegar uma... Se é da natureza, não tem muita variação. Na verdade, tem muito pouca variação. Mas se você pegar uma tribo e considera que a humanidade é só aquela tribo e não tem problema nenhum matar pessoas da outra tribo.
Mas pelo menos eles consideram o quê? Que se deve proteger, né? Eles não podem matar-se entre eles. Sim. Mas Mas o velho e bom estado de natureza decaída, o que a gente espera dele? Que as pessoas vão contra a natureza. Que nada será mais comum do que você encontrar violações da natureza. Né? E a pessoa também pode... Um dos fatos morais mais elementares é que as pessoas não seguem as regras morais. Senão, para que você precisaria formular as regras morais? Ou seja, né, o normal do ser humano é o estado de violação da própria natureza. então, mas se é da sua natureza, não faz muito sentido você violar a própria natureza. Aí é. Por que o ser humano viola, só o ser humano viola a própria natureza? Por quê? Porque ele é livre. Exato, perigosamente. Perigosamente livre. Na verdade, é um negócio seríssimo. Eu acho mais fácil de entender se fosse a lei. Mais fácil violar uma lei do que a própria natureza. Porque a lei vem de fora. Né? Mas se ela vem de fora, ela sempre é sentida como algo imposto, já dizia ele, como algo É um construto social isso daí. que você é obrigado a Não, seguir. construto social não, se for uma lei divina. Né? Então, mas mesmo assim, é uma dificuldade tremenda aqui, que é Deus seria um tirano. e como que eu tenho acesso à lei divina, né? Aqui, É, a lei divina tem que ser revelada tem que ser explicitamente. revelada. Então você vai ter que, aí vai ter a decorrência dupla que é, né? Uma, você precisa de uma revelação externa, que são as Tábuas da lei. Sagradas Escrituras. Sim. A Escritura é a base da revelação. Não por acaso os protestantes são nominalistas. Né? A Sagrada Escritura está ali tudo. Mas o Antigo Mas Para pode Testamento entender a lei, eu vou... O próprio Antigo Testamento é basicamente isso. é basicamente O próprio Antigo Testamento é basicamente a lei e a violação da lei castigada pelos profetas. Levítico, tá? As duas coisas, não só a lei cumprida, tá? então, Né? Como é que você sabe, né? Liberdade, entre outras coisas, implica a possibilidade de você ir contra a sua natureza. Como é que você sabe que você está agindo de acordo com a sua natureza? Ou a possibilidade de ir contra a lei. Também. Se eu estou feliz. Vocês estão felizes. Feliz, felizinho, assim, satisfeito, Eu posso ficar feliz, prazeroso, tal. legal, gente. Não felizinho. Vai, Pode até ser prazeroso, mas... diferentes. Eu posso ficar feliz Mas- matando alguém. Não, Mas isso não é felicidade. não, você não sabe, mas você está muito triste. porque Quem é faz. você pra me dizer que isso não é felicidade? Eu tô feliz. Tá vendo? É um nominalista em É o meu profundidade. nome, as coisas se chamam A alegria é uma coisa, então, a felicidade é outra, a alegria é falsa. Por acaso. E aí? Você realmente acha que vai ficar feliz matando alguém, certo? Não, eu não, mas eu poderia ficar. Poderia ficar. Suponhamos que se dê o caso. Né? Você mata o cara só para diversão. Não, é um cara que Tinha me uma incomoda, época. por exemplo. Incomoda. O Bruno. Eu já tô até pensando que ele fez um mundo. E aí? O que acontece Faço com uma você? macumba pra ele, pro mal dele. Ah, agora eu preciso explicar. Tá bom, e aí? Sobre o meu escritor. Você acha que isso não vai ter consequências sobre você, né? Só se eu achar que isso é algo errado. Não, você vai se Opa, animalizar E me culpar por Não. Se é natural, você vai sentir as consequências. isso. Se é Você natural. pode perfeitamente, claro. Mas é isso que a gente está discutindo, né? Só que a discussão tem que se basear neste nível, tem que se basear na observação da natureza humana. Então, baseado em que se observa que Quantas você é pessoas que você conhece que já mataram alguém e que estão tranquilas? Aliás, pelo contrário, são pessoas admiráveis. É que a gente também não conversou com muitos homicidas, né? Se a gente fizesse jornalismo, talvez fosse mais fácil. No primeiro semestre a pessoa já vai. Assistam, como é que é Criminal Minds, a série americana, né?
Pode ser, ou Lei, Crime e Castigo. Ou Lei, Crime e Castigo, exatamente. Mas em todo caso a gente está falando de sociedades em que é criminalizado matar alguém. Ou Tá fazer aí. mal a alguém. Tá aí. Será que um cara que tá... Eu estou me deixando se isso é socialmente criminalizado ou não. Eu Mas estou será que um preocupado cara- com... Um cara africano que para ele é normal fazer uma macumba pro mal de outra pessoa, por exemplo. Certo. Faz parte da toda a crença dele. E tal. Quantos É o pais bem de dele. santos você conhece que você diz, puta cara, esse é um puta cara, esse é um cara admirável, que eu quero ser como ele? Eu não conheço muitos, então não posso falar. Procure, vá atrás, eu já conheci uns. Vá atrás. São exemplos Se é assim, veja, o Stalin nunca matou ninguém com as próprias mãos, certo? Mas o fim da vida ele estava dentro de um bunker com paredes de 1 metro de aço, né? E o cozinheiro tinha que experimentar a comida na frente dele. Por quê? Por quê? Neurose. Neurose é tudo. Achei que ele Porque ele tinha um medo desgraçado de ser morto. Por que ele tinha um medo desgraçado de ser morto? Porque as pessoas para que ele fez mal por não querer revidar. Mas até aí não é porque é a natureza dele. É, porque simplesmente É não natural tem do ser humano querer revidar. É natural do ser humano viver em sociedade. É natural do ser humano um monte de coisas. É natural do ser humano não suportar viver em estado de medo permanente. Se pira. Você fica neurótico. No momento em que você mata alguém, o que você está provando para si mesmo? sou capaz do mal o maior grau possível. Que a vida humana não tem valor nenhum. Mas você é humano, portanto a sua vida não tem valor nenhum. Até que muitos cometem suicídio. Por que você esmaga uma barata, como diz a sua camiseta, sem mais? Né? E, no entanto, não tem horror disso. E horror de ser esmagado. Imagine que embaixo desses sapatos está você. Não, mas elas não revidam, né? Até As aí, baratas não revidam. Portanto, também você não fica com o menor medo de um revido das baratas. até aí pode ser que eu Mas possa se você resumir esmaga isso. um ser humano, aí você é o candidato a ser o próximo esmagado. Até aí eu posso resumir disso que o natural do ser humano é ser egoísta, então o bem é ser egoísta. Não, até aí Bem, você sim, simplesmente resumiu o seguinte, que Eu não mato porque eu sou egoísta e não quero ficar com medo depois, então. essa é uma boa razão e até uma razão moral. Esse nível de egoísmo não é o que se chama normalmente de egoísmo como fonte de moralidade. Eu não mato porque eu vejo, porque a vida da pessoa tem valor, mas porque eu não quero depois. Não, Isso é Sofrer as consequências não, faz parte. É ensinamento do próprio Cristo, né? E isso é o bem? Faz Não é. Somente que isso Fazer- Faça aos outros o que você não Essa é a quer. chamada regra áurea da moral. Não, Fazer aos é. outros o que queremos que nos façam. Ou versão negativa, não fazer aos outros o que não queremos que nos façam. essa é uma leitura negativa, né? Mas ele faz muito mais que isso. A regra não. Ah, a já regra faz de ouro positivo. é essa, Mas a regra de ouro ele simplesmente positiviza. Mas eu não abolo a regra de ouro e a regra de ouro continua lá. 6 horas, senhores. Não, calma aí, já acabou? Teoricamente. A última pergunta. Então, uma pessoa que é virtuosa, enquanto age segundo a sua própria natureza, ela necessariamente é feliz. Sim. O que não necessariamente significa que ela é alegre e não necessariamente significa que ela nada no mar de prazeres. Significa que ela está harmônica, que ela tem o que se chama paz no sentido grande da palavra e não apenas paz no sentido de ausência de incômodo externo. Ela está centrada em si mesma, de bem consigo e com a vida, se quiser. Outra forma um pouquinho mais boboca de descrever a mesma coisa. Com Deus e com os outros. Ok. Né?
Isso não é incompatível com momentos de dor, momentos não sei o que, momentos de variáveis. Né? Mas é incompatível com o estado de interiormente você saber que você está errado e mal. Ok? Então, calma que nós mal começamos. Nós começando, sinceramente. Isso aqui tem mais duas, mais ou menos, Mais duas aulas pelo menos. E semana que vem, se vocês quiserem. Nossa, eu paro aqui. Agora,